Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Ainda que não conheça o seu teor, constato com satisfação o facto da Câmara Municipal de São Pedro do Sul ter celebrado um protocolo com a Universidade da Beira Interior e de, no âmbito deste protocolo, uma equipa de investigadores do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura se ter deslocado à Aldeia da Pena com o intuito de desenvolver um trabalho de investigação. Ao que parece, pretende-se elaborar um trabalho que vise a regeneração da Aldeia da Pena para espaços de ecoturismo e alcançar como produto final um conjunto de projetos que permitam aos proprietários disponibilizar habitações para pequenos albergues ou unidades de alojamento, assim como preservar e dinamizar alguns espaços públicos da aldeia. Esta aposta no turismo terá presentes as necessidades do turismo rural, bem como o objetivo de valorizar a arquitetura originária, apostando na arquitetura sustentável e no ecoturismo. Estas parecem ser as linhas mestras do protocolo referido e o que consegui apurar. Quais os motivos da minha satisfação? Antes de mais, quem conhece a Aldeia da Pena não fica indiferente à sua beleza e ao potencial turístico que apresenta. Em segundo lugar, depois de algumas tomadas de posição de alguns dos elementos do Executivo Camarário Sampedrense, de onde parecia resultar alguma aversão aos doutores e engenheiros deste país em geral e aos São Pedro do Sul em particular, é positivo que a intervenção num local como a Pena seja feita com cautela e sob os cuidados técnicos de quem estuda estas questões em termos académicos. É uma boa iniciativa, sem dúvida, e os comentários que a seguir farei não pretendem ser uma crítica destrutiva, como aliás quase sempre sucede, digo eu. O que me parece então que poderia ser melhorado? Bem, antes de mais, poder-se-ia ter lançado esta iniciativa em conjunto com a população sampedrense, com um banco de ideias que pudessem depois ser tratadas em termos académicos. São Pedro do Sul conta com um conjunto de pessoas que estudam também estas questões, com arquitetos com cartas dadas, com estudantes das áreas técnicas envolvidas e cujos contributos poderiam ser enriquecedores para o trabalho final que se pretende. Falo, pois, de uma espécie de banco de ideias aberto durante um determinado período de tempo e com um âmbito claramente definido. Em segundo lugar, julgo que estas iniciativas deveriam contar com empresas e empresários locais, devendo todos estar envolvidos, querendo, na solução final. Como sempre tenho dito, não se trata de inventar a roda. Este tipo de projetos existe já em várias localidades. Volto a apelar ao caso de Águeda, tão próxima de São Pedro do Sul, em distância e até em cor política do Executivo Camarário. Veja-se o que aquela cidade fez com o Lighting Living Lab, que mais não é do que um laboratório constituído pela Câmara Municipal e várias empresas da região, que visa promover e apoiar a inovação aberta, bem como a co-criação de novas tecnologias e aplicações no domínio da iluminação, sustentadas na participação ativa do utilizador final, enquanto base para alcançar uma maior eficiência energética e impulsionar uma mudança de paradigma, em que a iluminação deixe de ser vista apenas como uma utilidade para ser considerada como fundamental na definição de ambientes, personalização de espaços e melhoria de conforto. Fechar aspas. Numa época em que tanto se fala de empreendedorismo, de incubadoras de empresas, de gabinetes de apoio aos empresários, de startups, são iniciativas como estas que demonstram qual deve ser o papel das autarquias no desenvolvimento económico dos seus concelhos, na criação de emprego, na criação de valor. Por que não aprofundar o protocolo que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul fez com a Universidade da Beira Interior, alargando a sua participação em empresas, empresários, técnicos e estudantes locais? Fica a pergunta, em jeito de sugestão. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.